Ah, o episódio 1072 de One Piece. Esse aí foi pura insanidade animada. Um festival de pancadaria cartunesca e épica que misturou Looney Tunes com mitologia japonesa e adrenalina de 1000 raios. E tudo isso no palco mais caótico e glorioso de Wano. O telhado da fortaleza de Onigashima, onde dois titãs estavam resolvendo suas diferenças na base do tapa divino. E aí, tripulação insana. Chegou o momento mais aguardado de One Piece. O Luffy finalmente ativou o Gear 5, e a zoeira nunca esteve tão solta. Esse episódio foi uma mistura de desenho animado, loucura, pancadaria e uma trilha sonora que deixou todo mundo arrepiado. Então pega sua pipoca, ajeita o chapéu de palha e vem comigo nessa viagem maluca pelo episódio 1071. A cena abre com Kaido achando que já tinha vencido, pronto para comemorar com um saque e dar aquela gargalhada de vilão que acha que acabou com o protagonista. Mas ele mal sabia que Luffy estava só tirando um cochilo estratégico antes de voltar mais insano do que nunca. De repente, o céu começa a brilhar, o chão começa a tremer e... Luffy. O cabelo do Luffy fica branco, os olhos brilham e a risada muda de normal para uma coisa saindo diretamente de um desenho do Pernalonga. A tripulação dos Chapéus de Palha sente a energia do novo poder e fica sem entender nada. Sanji chega a pensar que estava sonhando e Nami só grita desesperada como sempre. Enquanto isso, o Gorosei tá lá em Mary Joyce sofrendo um ataque de pânico, se perguntando como um moleque de borracha conseguiu desbloquear um poder lendário que eles tentaram esconder por séculos. Parece que a Akuma no Mi dele enganou a gente por anos. Logos diz um dos velhos, enquanto os outros entram em modo full crise existencial. Sim, galera, o Gomu Gomu no Mi nunca foi só um Gomu Gomu no Mi. Ele é na verdade a fruta do homem mais zoeiro da história. Ito Ito no Mi, modelo. Nika, o deus do sol. O cara virou praticamente um deus do cartoon, capaz de transformar o ambiente ao redor dele em borracha e usar as leis da física como papel higiênico. Mas o melhor é que Luffy nem parece preocupado com a luta. Ele tá se divertindo. Enquanto o Kaido tenta entender que tipo de maluquice ele tá enfrentando, Luffy tá pulando igual um personagem de animação dos anos 30, desviando de ataques como se estivesse em câmera lenta e dando risada a cada movimento. Aí Kaido solta aquele bolo breath sinistro, uma bola de fogo que normalmente fritaria qualquer um no ato. Mas o que Luffy faz? Ele pega o chão de borracha, levanta como se fosse um tapete e reflete o ataque de volta. Sim, isso mesmo. O fogo volta e explode direto na cara do Kaido, que fica com a cara toda chamuscada, parecendo que acabou de sair de um episódio do Tom e Jerry. Enquanto Luffy tá lá transformando a luta no episódio do Pica-Pau, os Gorosei estão literalmente arrancando os cabelos. O pior é que eles estão vendo ao vivo o que tá acontecendo. E parece que os 800 anos que o governo passou tentando esconder essa fruta foram jogados no lixo em questão de minutos. E agora, os velhos estão tendo que engolir seco que o pirata mais caótico do mundo acabou de se tornar o guerreiro da liberdade que eles tanto temiam. Enquanto isso, lá embaixo, a princesa Hiyori tá enfrentando o último boss nojento do arco. Orochi. O velho traíra tá tentando enganar ela com papo de "me solta e eu prometo ser bonzinho". Mas Hiyori tá com sangue nos olhos. E solta um discurso tão forte que até a gente que tá assistindo sente o impacto. E pra coroar a justiça poética, o Orochi é pego pelo Kazembo, que tava vagando por aí pegando fogo. O próprio fiel aliado dele decide queimar ele vivo. Orochi grita, esperneia, mas não tem escapatória. É o fim do maior traíra da história de Wano. E assim termina o episódio mais insano da história de One Piece. Luffy finalmente se torna o guerreiro da liberdade. A luta recomeça com Kaido, ainda meio confuso, encarando Luffy com aquele olhar de quem viu um fantasma de borracha. O dragãozão estava crente que o Chapéu de Palha já tinha dado adeus ao mundo dos vivos. Mas eis que Luffy não só voltou renovado, brilhando branco como roupa lavada com Vanish, e pulando como se fosse feito de mola industrial. Kaido, que não é bobo, logo sacou que tinha algo errado. Luffy estava distorcendo o chão, as paredes, até o próprio Kaido, como se o mundo tivesse virado um grande elástico. Isso cheirava a despertar de Akuma no Mi. Mas não era qualquer despertar. Tinha ali uma energia meio zoanística, se é que esse termo existe. Ou seja, Luffy agora era um misto de desenho animado e entidade mitológica. E é nesse clima de caos que Kaido tenta engolir o protagonista. Isso mesmo, engolir. Mas Luffy, feito um chiclete do inferno, começa a pular dentro do bucho do dragão como se estivesse numa cama elástica. Não satisfeito, ele ativa o Gomu Gomu no Fusen e expande não só a si mesmo, mas o próprio Kaido também, transformando o imperador num balão de hélio azul e furioso. Yamato e Momonosuke assistem aquilo com a cara de quem viu um hipopótamo dançar balé, e ainda fica se perguntando se aquilo era só mais uma forma nova do Kaido. Luffy, agora mestre dos truques elásticos, encontra os olhos do Kaido por dentro do corpo, e usa aquilo como alavanca para lançar um foguete humano para fora da boca do dragão. Ele sai voando, desinflando feito bexiga estourada, até desaparecer nas nuvens. Mas é claro que ele volta, e do tamanho de um arranha-céu. Gomu Gomu no gigante entra em cena, e a galera já começa a pensar que o Luffy virou algum tipo de deus.
Kaido, teimoso como todo bom vilão de final de arco, dá outra mordida no gigantão. Mas Luffy transforma a serpente em corda e começa a pular corda com o próprio corpo do dragão. Sim, você leu certo. Pular corda. Se isso não é arte, eu não sei o que é. Kaido tenta dar o troco com o Bolo Breath, aquela baforada de dragão que parece um Kamehameha misturado com fogo de churrasqueira. Luffy toma o golpe na lata e despenca de novo. Mas o cara gira as pernas tão rápido que sai correndo pelo ar como se fosse o coiote da Looney Tunes em modo turbo. E quando tá quase de volta, toma um golpe insano de Kaido, o Kosanzi Ragnaraku, que enterra a cabeça do Luffy no chão como se ele fosse um prego sendo martelado. Todo mundo acha que foi dessa vez. Luffy começa a reverter pro modo normal, velho e enrugado como uma uva passa que correu a maratona de Boston. Mas mesmo à beira do colapso, ele não desiste. Porque não tem como morrer quando se tem tanta dívida emocional. Ele lembra do Momo, da Tama, do Kinemon, até do Pedro. E com esse combustível emocional, faz o coração bater no ritmo dos tambores do sol. Dum da da dum. E o Gear 5 volta com tudo. Kaido manda mais um golpe com o porrete, mas dessa vez, Luffy não é só atingido. Ele se encaixa no golpe. A cabeça se enrola ao redor do bastão como se fosse massinha de modelar, transformando o ataque numa meia-lua bizarra. Ele sai correndo, tropeçando e gritando internamente, até ser esmagado de novo como um desenho animado que virou panqueca. Mas aí ele usa o próprio chão como estilingue, voa pro alto, bate numa pedra, rebate e volta com os braços girando como hélice de helicóptero. E é nesse clima de insanidade completa que ele acerta Kaido com um soco tão poderoso, mas tão estranho, que parece atravessar a cara do imperador. Kaido desaba, surpreso com o golpe e, vamos combinar, provavelmente com a física envolvida também. Nesse momento, Luffy começa a pensar em como nomear o ataque, porque claro, golpes absurdos precisam de nomes igualmente absurdos. E Kaido, ainda tentando entender com o que estava lidando, pergunta quem ele é afinal. Nesse instante, Zunesha, o elefante gigante que tá ligado nos ritmos do mundo, sente o tambor do coração de Luffy e percebe que aquilo ali não é só uma nova técnica. É o retorno de algo maior. Algo lendário. Luffy então se ergue de novo, com aquele sorriso que mistura loucura com esperança, e solta sua promessa ao mundo. Vai superar tudo e todos, porque seu objetivo não é só derrotar Kaido, é se tornar o rei dos piratas. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.